Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui no Aprenda em 30 Minutos, Direito Empresarial. Eu espero que vocês estejam gostando, tanto quanto eu, destes nossos encontros semanais. Uma oportunidade, gente, da gente relembrar, da gente conversar sobre pontos pertinentes aqui do direito empresarial para a aprovação de vocês. Pessoal, a conversa hoje, ela é destinada, os nossos 30 minutos, eles vão ser destinados a alguns pontos necessários para a prova de vocês sobre as sociedades limitadas. A gente não vai esgotar todo o conteúdo de sociedade limitada, mas eu escolhi alguns pontos que entendo que têm sido os mais cobrados nas provas de procuradorias, tá, gente? Vê só. Nos encontros anteriores, nas semanas anteriores, a gente conversou sobre a existência no nosso ordenamento jurídico de uma separação entre as sociedades não personificadas e as sociedades personificadas. Sociedades não personificadas, sociedade em comum, que é aquela que ainda está em processo de constituição, e a sociedade em conta de participação. Aquela sociedade que mais se assemelha a um contrato de investimento do que propriamente a uma pessoa jurídica, né? A gente falou sobre isso. A gente também falou sobre as sociedades personificadas, sendo elas a sociedade simples, né, não empresária, assim como a cooperativa, que também não é uma sociedade constituída para o exercício de empresa. Nós conversamos também, nós trouxemos como exemplos de sociedades personificadas típicas, constituídas lá entre o artigo, previstas entre o artigo 1039 e o 1092 do nosso Código, que são elas, a sociedade em comum não, socorro, a sociedade anônima, a sociedade em comandita por ações, elas duas sempre sociedades empresárias, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a nossa sociedade limitada, objeto do nosso encontro de hoje. Gente, essa personalidade da sociedade, né, o exercício da empresa através de uma pessoa jurídica, ela é a consagração da existência de um escudo patrimonial que separa a pessoa dos sócios da pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, ela possui responsabilidade patrimonial autônoma. Tá lá. Esse artigo ele veio também com a Lei de Liberdade Econômica, como diversos outros que já falamos e que também falaremos hoje. A pessoa jurídica, ela não se confunde com a pessoa dos seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Separação total. Essa separação, ela também está prevista lá no artigo 1024, o artigo que traz o benefício de ordem, o artigo que a gente também já conversou sobre ele em outras oportunidades. O artigo que diz que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Gente, ainda não estamos falando neste momento da sociedade limitada, tá, gente? Relembrando, ainda que a sociedade ela possua responsabilidade ilimitada, os bens dos sócios somente vão ser executados, somente responderão por dívidas da sociedade depois de executados os bens sociais. Tá ok? Então, resumindo, sociedade personificada, separação total do patrimônio da pessoa jurídica, da pessoa dos seus sócios, responsabilidade
regra geral, responsabilidade subsidiária dos sócios, ainda que seja uma sociedade de responsabilidade ilimitada, tá? E essa sociedade, ela vai ser constituída segundo um dos tipos sociais constantes do nosso Código Civil, entre os artigos 1039 e 1092. Sobre a sociedade limitada propriamente dita. Curiosidade. Durante muitos e muitos anos, não existia em nosso ordenamento jurídico um tipo societário destinado aos pequenos e médios empreendimentos que possuísse duas características elementares, fundamentais ao pleno exercício de uma atividade econômica organizada. Contratualidade, que nada mais é do que a possibilidade dos próprios sócios eles elegerem as regras, as normas que vão reger aquela sociedade, ou seja, uma liberdade de determinar as cláusulas que vão reger aquela sociedade e a limitação de responsabilidade. O que é que a gente tinha? Contratualidade para as sociedades de pessoas, porém com responsabilidade ilimitada, e tínhamos a sociedade com limitação de responsabilidade, mas eram as sociedades anônimas, destinadas a grandes empreendimentos, ao exercício por excelência da empresa. Para os pequenos e médios empreendimentos, nós não tínhamos nada. Era necessário criar um modelo societário que reunisse essas duas características, contratualidade e separação patrimonial, responsabilidade limitada. Essa necessidade, ela foi suprimida a partir da constituição, da previsão no nosso ordenamento jurídico das sociedades limitadas, previstas lá no nosso Código Civil, a partir do artigo 1052. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente por esta integralização do capital social. Gente, até 2019, a sociedade limitada, ela era exclusivamente uma sociedade plurissocial. Tinha de ter mais de um sócio, 2 ou mais. E aí, Lei de Liberdade Econômica, ela trouxe ao nosso ordenamento a sociedade limitada unipessoal. A gente chama aqui na doutrina, nas aulas, no dia a dia, de SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Mas esta sigla, SLU, ela não existe, não foi prevista nem no nosso Código Civil, nem no DREI, nas normas, nas instruções normativas do DREI, ela também não existe. Então, resumindo, quando você for se referir a ela, pela fé do nosso Senhor Jesus, numa prova discursiva, numa prova oral, pelo amor de Deus, não se refiram a ela como SLU, LTDA unipessoal. Tá legal, gente? Documento de constituição da SLU. Olha, eu chamando de SLU, delimitada unipessoal. A este documento de constituição, que a gente não pode chamar, né, de contrato, porque ninguém vai contratar com ela mesma, mas a este documento aplicam-se, no que couber, as disposições do contrato social. Tá ok, gente? Então, primeiro ponto sobre as sociedades limitadas, que merece destaque. Ela tanto pode ser plurissocial quanto unipessoal. Aqui no 1052, a gente leu que todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. O que é que isso quer dizer, gente? Regra geral da responsabilidade dos sócios na sociedade limitada, restrita
ao valor de suas cotas. Se a sociedade não tiver mais bens que para responder às suas dívidas e o capital social ele já estiver integralizado, os sócios eles não vão responder com os seus bens sociais por esta dívida. Essa é a regra geral. Qual é a exceção? Gente, é o seguinte: quando a gente vai constituir uma sociedade, os sócios, eles vão subscrever o capital social. Eles vão dizer como é que aquele capital ele vai ser integralizado, ou seja, quanto cada sócio ele vai contribuir para aquela sociedade. Um exemplo: eu, Mariana, José e João vamos constituir uma sociedade, certo? Mariana, eu vou contribuir com 50 mil reais. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Mariana, ela vai contribuir com 50 mil reais. Esse é o capital que eu subscrevi, eu me comprometi. Como é que desce aqui? Não sei. Então, vamos assim. João, ele vai contribuir para a nossa sociedade com 20 mil reais. E José, ele vai contribuir com 30 mil reais. Ou seja, capital social a ser integralizado de 100 mil reais. Desses 50 mil reais, Mariana integralizou apenas 30 mil. Faltam 20 mil reais, tá certo, gente? Destes 30 mil reais, desses 20 mil reais de João, João integralizou os 20 mil. João está ok. E José, por último, dos 30 mil dele, ele não subscreveu nada. Faltam 30 mil, tudo. Beleza? Oh, meu Deus. Gente, resumo desta ópera. João, que já estava ok, ele também vai ser solidariamente responsável por 50 mil reais, que é a soma do que eu faltei integralizar e o que José faltou integralizar, pessoal. Todos os sócios vão responder solidariamente por esta integralização. Tá legal? Essa é a primeira exceção. A segunda exceção, eu trouxe aí só para lembrar vocês, mas na verdade nem é uma exceção. É uma regra separada, está lá no artigo 50 do nosso Código Civil. Ainda que o capital esteja integralizado, existe uma hipótese de pagamento pelos sócios das dívidas sociais, que é hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, quando houver abuso da personalidade jurídica. Então, neste caso, o sócio ou administrador social que se beneficiou direta ou indiretamente por esse abuso, ele vai responder com os seus bens pessoais pelas dívidas sociais. E aqui, gente, é interessante a gente trazer. Os tribunais superiores, eles já entenderam que independe da existência de bens sociais. Ou seja, o credor, em caso de abuso da personalidade jurídica, ele pode, inclusive, executar diretamente o sócio. Fazer uma dor de cabeça, né? Vai dizer assim, você me trouxe dor de cabeça, eu vou devolver a você. Eu vou pegar o seu apartamento, o seu carro, a sua casa, enfim. Os bens pessoais dos sócios. Gente, sobre o contrato social. Primeira característica indispensável de ser mencionada: sempre contratual.
As sociedades limitadas, elas são, por excelência, sociedades contratuais. Mas aí vamos começar, né, a semana, vamos começar já hoje, nem 20 minutos ainda de conversa, e eu já vou trazer polêmica. O nosso código, ele disse lá no artigo 1053 que as sociedades limitadas, elas regem-se subsidiariamente pelas normas das sociedades simples. E esse assunto, gente, ele traz muito debate na doutrina. Por quê? Alguns autores, eles defendem que as normas da sociedade simples, elas são, por excelência, uma verdadeira parte geral do direito societário, aplicável em todas as hipóteses no que couber às sociedades limitadas. Outros autores, outros doutrinadores, eles entendem que quando o contrato social ele prevê a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima, está lá no parágrafo único do 1053. Deixa eu só dar uma lida para vocês também, né? Importante. O contrato social pode prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima, ou seja, lei das... Socorro, fechei, foi tudo aqui. Lei das sociedades, lei das SA, aplicável às sociedades contratuais, sociedades limitadas. E aí, alguns doutrinadores, eles entendem que a opção, quando o contrato social ele prevê regência supletiva pela lei da sociedade anônima, afasta imediatamente a aplicação subsidiária das normas da sociedade simples. Tá? Isso gera muito debate. Trazendo só mais um posicionamento, Fábio Ulloa. Ele diz que ainda que o contrato social traga a regência supletiva das SA para as sociedades limitadas, não vai afastar a aplicação subsidiária das normas da SA quando o assunto for constituição e dissolução total da sociedade. Fábio Ulloa diz que nesses dois casos não existe a possibilidade de afastar as normas da sociedade simples para as sociedades limitadas. Tá, gente? Conclusão, resumo da ópera. A aplicação subsidiária das normas da sociedade simples, ela será feita quando não houver norma específica no 1052 ao 1057 e nem houver expressa vedação legal, certo? Ou seja, havendo compatibilidade, ela vai sim ser aplicada. Olha aqui o que trouxe o enunciado 223 da Jornada de Direito Civil, lá da Justiça Federal. O parágrafo único do 1053, ou seja, regência supletiva pelas normas das sociedades anônimas às sociedades limitadas, não significa aplicação em bloco da lei das SA ou das disposições sobre a sociedade simples. O contrato social pode adotar, nas omissões do Código sobre as sociedades limitadas, tanto as regras das CSS quanto as das SA. Entendido, gente? Resumindo tudo que eu trouxe aqui. Regência subsidiária da sociedade simples. Certeza de polêmica. Conclusão. Havendo omissão do Código Civil nos artigos destinados às sociedades limitadas, ou seja, 1052 a 1087, e não houver vedação legal, aplicam-se as normas das sociedades simples. Ok? Resumido. Gente, olha só.
Ainda sobre o contrato social, nós temos no nosso código, artigo 997, as cláusulas obrigatórias. Tá lá, ó. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, lembrando que, ainda que ele seja um contrato público, ele pode ser modificado através de averbação particular, desde que devidamente averbada, tá certo? Aqui, além das cláusulas estipuladas pelas partes, ele vai mencionar. Ou seja, cláusulas estipuladas pelas partes são as cláusulas não obrigatórias. Aqui no 997, nós estamos diante das cláusulas obrigatórias do contrato social. E aí, gente, tá lá, nome, nacionalidade, estado civil, ou seja, qualificação dos sócios. Se são pessoas naturais e a firma ou denominação, aí nós temos o quê? Uma impropriedade, porque poderia ter simplesmente nome empresarial, né? Mas o código quis trazer, porque embaixo ele colocou o quê? Só denominação social. Aí, qual vai ser o capital da sociedade? Como ele vai ser constituído, né? Qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária, a cota de cada sócio no capital, ou seja, o valor que cada sócio ele irá contribuir para a sociedade, como vão ser pagos, ou seja, as prestações a que se obriga o sócio. Lembrando que esse 997, inciso 5, não se aplica às sociedades limitadas, porque sociedade limitada não permite contribuição em serviços. Quem vai ser o administrador? Pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes. Participação de cada sócio nos lucros, se os sócios respondem ou não subsidiariamente. 997 é regra geral. Então, aqui, a gente vai destacar, o que eu acabei de trazer no slide anterior, o que couber. Tá legal, gente? Eu falei aqui, né, nos incisos 2, 3, 4, sobre o capital social. Aqui. O capital social da sociedade limitada, ele vai ser dividido em cotas que podem ser iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Gente, lembra do nosso exemplo aqui, que eu acabei de trazer? Capital social de 100 mil. A gente pode ter, neste capital de 100 mil, 100 cotas de R$ 1.000, ou nós podemos ter 50 cotas de R$ 1.000 e 100 cotas de R$ 500, por exemplo. Essas cotas, elas podem prever, o contrato social, ele pode prever valores diferentes. Agora, isso vai ter que estar o quê? Devidamente explicado no nosso contrato social. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, os meus R$ 50 mil de contribuição para o capital social. Ele pode ser assim, sendo 5 cotas de, sei lá, 10 mil. E aqui, ou 10 cotas de R$ 1.000. Tá legal, gente? Isso pode ser determinado no contrato. Gente, socorro, pulei aí um monte de slide. Se as cotas forem de valores desiguais, ou seja,
houver cotas de R$ 1.000, aí no meu exemplo, e houver cotas de R$ 500, o cômputo das maiorias nas votações levará em consideração não o número de cotas, mas sim o montante o valor total a que corresponder aquelas cotas detido por cada sócio. Gente, ainda que existam na mesma sociedade cotas de 10 mil e cotas de 1.000, cotas de R$ 500, a cota, depois de determinado no contrato social, como ela vai ser constituída, a cota ela é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência. Essa transferência ela pode ser tanto causa mortes quanto por ato inter vivos, tá certo, gente? Mas, no caso, para efeito de transferência, elas podem ser constituídas por mais de um sócio. E os direitos a ela inerentes, eles vão ser exercidos através de um condomínio de sócios. Esse condomínio, ele vai ter que ser, dentro desse condomínio, vai ter que ser elegido um representante. Esse representante, ele pode ser tanto o inventariante, por exemplo, do espólio do falecido. Agora é importante dizer, gente, esses condôminos, eles respondem perante a sociedade como um todo. Tá legal, gente? Outra coisa importante. Esses condôminos, eles vão responder também juntos, solidariamente, pela integralização, em eventual necessidade, pela integralização do capital social. Tá legal, gente? Mais um artigo aí, ó. Sem prejuízo do disposto no 1052, que a gente já leu, integralização do capital social. Os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias a esta integralização. Outro dispositivo interessante. Per exata estimação, ou seja, pelos bens, pelo capital que foi subscrito, os sócios, eles respondem solidariamente até o prazo de 5 anos da data de registro daquela sociedade. Tá legal, gente? O que mais que vamos falar sobre o capital social? Cessão de cotas. O contrato social, gente, ele pode estipular, ele pode determinar livremente como irá ocorrer a cessão de cotas, certo? Caso de omissão do contrato, o sócio, ele pode ceder sua cota total ou parcialmente. Se você está cedendo a um sócio, não precisa dar autorização dos demais sócios. Gente, se você estiver cedendo a um estranho, não pode haver oposição de titulares de mais de 1/4. Olhe que quórum restrito. Por que a gente tem essa limitação tão séria aqui, gente? Porque a gente falou que a sociedade limitada, ela é uma sociedade de pessoas. Ninguém pode ser sócio de quem não queira. Aqui, nós temos o affectio societar, a vontade de se associar. Então, o nosso código, ele quis proteger aquele sócio. Lembra aqueles filmes que a gente assiste, aqueles filmes americanos? Que a gente assiste, que tem lá uma mesa, os sócios estão numa reunião, numa assembleia de sócios. E aí, de repente, entra uma pessoa nova. Meu Deus, cadê? De repente, entra uma pessoa nova, assim, na sala. Seu novo sócio. Quem é? O arqui-inimigo do protagonista do filme.
ele se tornou sócio. Aqui, na nossa sociedade limitada, isto não é possível. O 1057, ele protegeu o sócio das nossas cenas de filmes americanos. Só pode ser sócio quem queira. Então, se você quer ceder a sua cota para um terceiro e havendo omissão do contrato, quem não é sócio, para quem não é sócio, você só pode ceder se não houver oposição de mais de um quarto, 25% do capital social. A um sócio não tendo proibição no contrato, não tem problema. Você pode ceder independentemente da anuência dos demais sócios. Essa seção, gente, ela terá eficácia quanto à sociedade e a terceiros somente após a verbação. Isso, óbvio, todo mundo sabe, né? Publicidade do contrato social. A cessão, ela pode ser total ou parcial, tá? Mas sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, ela não vai ter eficácia contra esses e quanto à sociedade. A mesma norma do parágrafo único do 1057, ela está lá nas normas das sociedades simples. Gente, só mais um ponto rapidinho para a gente concluir esses pontos que eu quis trazer para vocês sobre as sociedades limitadas. Sócio remisso. Sócio remisso é aquele que deveria ter contribuído para a sociedade, se comprometeu, né? Ele disse, subscreveu o valor que ele ia contribuir, mas ele não entregou o que prometeu. Ele está em mora quanto à integralização de sua parte no capital social. O que é que a gente tem aqui? Os sócios. Os sócios remanescentes, ou seja, os sócios que não estão remissos, eles têm algumas possibilidades. Nós temos as possibilidades do 1004, lá, Sociedade Simples, e nós temos as normas próprias aqui das sociedades limitadas. 1004. Primeiro, esse sócio ele pode responder pelos danos emergentes da mora, ou seja, indenização pelo dano que aquele sócio checheiro, vocês conhecem essa palavra? Aquele sócio que não pagou, ele vai responder. Pelos danos, mas os sócios remanescentes, demais sócios, eles podem preferir a indenização, excluir o sócio remisso, está repreendido em nome de Jesus, ou pode reduzir a cota dele. Ou seja, se lá, quem foi, no meu exemplo, quem não contribuiu foi João. Não, João não contribuiu com nada, lascou-se. Mariana, eu, contribuí só com 30 mil. Os sócios, eles podem reduzir o meu capital a os 30 mil reais que eu já paguei. Lá no 1058, nós temos outras normas também. Não integralizada a sócia a cota do sócio remisso, sem prejuízo do 1024, os sócios eles podem também, tomar para si, puxar para a própria sociedade. Ou eles podem também, gente, vender, transferir a terceiro, excluindo definitivamente o sócio checheiro, vocês vão lembrar dessa palavra na prova de vocês, devolvendo a ele, se ele já tiver pago alguma coisa, né? Aí os juros da mora dele e as prestações estabelecidas no contrato, além das despesas decorrentes desta transferência. Ou seja, o sócio remisso, ele pode responder por danos morais, ser excluído. Essa exclusão ela pode acontecer tomando para si ou transferindo para terceiro, ou as cotas deles elas podem ser o quê? Reduzidas. Gente, então hoje eu estou encerrando a nossa conversa. Nós falamos sobre o contrato social, nós falamos sobre a integralização do capital social da sociedade limitada, nós falamos do sócio remisso, tá?
Então, até os próximos encontros.